Olá, meninas. Agora posso falar meninas, né? Porque na verdade o filho da Nívia entrou aí por algum equívoco, entrou na turma. Eu achei que a gente tivesse recebido um novo membro, né? Mas na verdade não. Então, boa tarde, meninas. Espero que todas estejam bem, que vocês estejam se cuidando, né? Realmente a gente tem vivido um momento muito complicado. A curva, né, desse vírus está aumentando a cada dia mais, então é necessário que a gente fique em casa, tá bom? Eu tô aqui hoje para a gente dar continuidade ao conteúdo de didática 2, né? A gente está finalizando esse módulo a semana que vem, na verdade, conforme o cronograma, coloquei lá para vocês. Espero que vocês já tenham tido acesso, ok? Então hoje é a nossa segunda e última aula, na verdade, porque depois a gente só se encontra para entrega dos trabalhos, que é o PEI e o seminário e a prova online, ok? Lembrando que eu estou sempre lá na plataforma, nos dias e nos horários da nossa aula, então qualquer dúvida deve ser deixada registrada lá, que eu respondo sempre nesse período, tá bom? Que às vezes a turma coloca assim, professora não respondeu, eu recebi outro dia uma mensagem da Manu lá do curso falando que eu tinha demorado a responder uma aluna. Eu falei, mas eu só vou estar na turma semana que vem, no caso, que eu estaria. Então, né, eu só estou realmente no período e nos horários da turma, tá bom, meninas? Então, qualquer dúvida, registrem lá. Amanhã a gente se encontra, inclusive, né? Eu vou começar a falar agora sobre o currículo adaptado para alunos com necessidades educativas ou educacionais especiais, tá? Eu vou estar acompanhando aqui na apostila, que como eu já falei anteriormente, nas aulas geralmente a gente acompanha por slides, daquilo que eu julgo como mais importante, né? E a gente discute, a gente troca, mas nesse momento eu vou estar acompanhando realmente para a apostila. Espero que vocês façam o mesmo aí em casa, né? E qualquer coisa, coloquem lá as suas dúvidas, sem problema nenhum, tá bom? Estou à disposição aí para respondê-las. E aí ele começa falando aqui nessa página 5, tá? Sobre currículo adaptado para alunos com necessidades educativas especiais. Então vamos entender um pouco isso, né? Por que se faz necessário adaptar? Primeiro a gente precisa entender que independente do transtorno de síndrome, existem crianças com necessidades educacionais especiais. A gente já havia falado isso na aula anterior, né? Que são crianças que, de repente, por um momento na vida, ou de repente por uma simples, às vezes eu costumo dizer, problema até de ensinagem. Às vezes as crianças chegam no consultório com demanda de dificuldade de aprendizagem, muitas das vezes não é, às vezes até de ensinagem, tá, gente? Então a gente precisa ficar bem atento com relação a isso. Então, por que é importante adaptar quando a criança tem uma necessidade educacional especial e não necessariamente, às vezes, ela tem, eu não uso esse termo, tá? Portador, porque portador, ele porta e deixa de portar por um determinado tempo. E alguns transtornos, síndromes, não é o caso, tá? Então eu sempre uso realmente a criança que tem o transtorno, uma criança que tem a síndrome, né? E a criança que tem aí, possui uma dificuldade específica de aprendizagem, ok? Então por que é importante adaptar? Porque nem sempre essa criança vai conseguir atingir os objetivos ora traçados no currículo regular. Então, por isso que é importante a gente adaptar. Mas antes de mais nada, é importante, a primeiro passo, a gente conhecer bem esse nosso aluno. Então, assim, no consultório, eu faço uma triagem, que é chamado EFES, e uma anamnese. EFES nada mais é do que uma entrevista familiar exploratória. Algumas escolas hoje fazem isso. Eu sei porque eu trabalho em escola também, faço assessoria de educação especial em algumas escolas, e existem escolas que já têm esse documento lá na pasta do aluno, a qual o importante é que o professor tenha acesso, para que ele saiba em que meio social essa criança vive, se vive com os pais, se vive com a avó, se os pais são separados, se ela tem alguma
questão mesmo até com relação à alimentação, à medicação, né, prisão de ventre, se já fez algum tipo de cirurgia. Então, assim, nesse documento costuma constar todas essas informações que a gente no dia a dia, por mais que a gente esteja próximo com a criança, a gente não vai ter acesso a esse tipo de informação. Porque geralmente quem dá essa informação para a escola e para o professor é a família. Tá? Então, por isso que é importante, quando a gente assume uma turma, a gente procurar saber de fato e de verdade quem são cada um daqueles alunos, né? Então, tem escola que tem lá alguns relatórios individuais de aluno. Eu me lembro bem que a gente, no módulo anterior, eu coloquei lá uma mensagem de reflexão para vocês, falando da senhora Thompson, não sei quem é que lembra, uma mensagem de reflexão, né? E que esse menino era um excelente aluno e por conta da morte da mãe, né, ele teve grandes prejuízos com relação ao seu processo de ensino-aprendizagem. Ele era mal visto pelos professores, os professores não queriam contato com ele porque desconheciam a causa e o motivo dele estar daquela forma. E quando a senhora Thompson, né, que é a professora citada lá na reflexão, ela vai ir lá e busca tudo isso na pasta do aluno, ela vê o que motiva isso, né? Essa dificuldade de aprendizagem, essa baixa estima. E aí ela se dá conta do seu erro e aí muda a sua maneira de ensinar, a sua maneira de tratar com ele. E anos depois, né? A gente viu isso lá, ele se torna um doutor, né? E ele a convida para o casamento dela. Enfim, é uma história assim, figurativa, vamos assim dizer, talvez não seja um caso real, mas é justamente para que a gente tenha esse olhar criterioso para o nosso aluno, porque a gente realmente precisa conhecer de fato, de verdade, quem é essa criança que está chegando para a gente, né? Está sob a nossa responsabilidade. A gente vai passar ali um ano inteiro com essa criança e sem conhecer, né? É muito complicado, tá? Então a orientação que eu já dou de antemão é essa: conheça o seu aluno. E isso é orientação também para que a gente faça esse tipo de adaptação, tá? Curricular, regular. E aí ele vai dizer que isso é necessário quando a criança possui dificuldades nas suas condições cognitivas, físicas e sensoriais, que a gente pode adequar aí aos TDAHs, aos autistas, né, dentre outros, e que eles não têm aí condições de seguir e acompanhar o currículo regular. Então a gente vai fazer ali adaptações, lembrando que não é um novo currículo. O ideal é que esse aluno ele consiga acompanhar o currículo que é estabelecido, né, para o segmento educacional dele, para a turminha dele, né, para a série dele, para a idade cronológica dele. Porém, todavia, a gente precisa ter esse olhar diferenciado para essas crianças que possuem esse tipo de condição, né? São limitadas em algumas habilidades, por assim dizer. E aí ele vai dizer que na maioria das vezes ele se preocupa em adaptar habilidades relacionadas à leitura, à escrita, cálculo e habilidades sociais e de vida diária, o que a gente chama no consultório de AVDs, que são atividades de vida autônoma, que é justamente muito relacionado ao currículo funcional, que é justamente aquele currículo que é estabelecido, que a gente vai falar logo após, para dar autonomia a essa criança, tá? A gente vai falar melhor isso aí depois. Por enquanto a gente vai continuar aqui na página 5. E aí ele vai dizer que existem lá alguns componentes, né, do currículo adaptado o que a gente deve se preocupar. E aí ele cita lá, no primeiro tópico, linguagem. E a linguagem, ela está ligada diretamente à leitura e à escrita. Só que quando eu trabalho com necessidades educacionais especiais, eu preciso entender que eu posso atender qualquer tipo de criança. Então vamos colocar aqui um caso de um autista. Nós temos duas modalidades, né, do autismo. Nós temos 3 níveis, tá, gente? Não confundam isso. Tem o nível leve, tem o nível moderado e o grave, que é considerado o clássico, em se falando de autismo. Porém, ele pode vir a ser verbal ou não verbal.
E aí, professora, como é que a gente faz então se esse meu autista ele é não verbal? Aí a gente vai entrar com o que a gente chama de comunicação alternativa. Professora, comunicação alternativa, o que é isso? São os PECs, tá? São imagens, né, com atividades diárias da vida da criança, comer, ir ao banheiro, tomar banho, enfim, várias imagens, né, das quais a gente, junto com a família, estabelece as que são prioridades para aquela criança, e a gente vai trabalhar com esse tipo de comunicação alternativa, que são os PECs, tá? Quando a criança não é oral. Agora, quando ela é oral, quando a gente fala de leitura, a gente precisa entender algumas modalidades também da leitura, tá? Nós temos aí na leitura a fase da decodificação. O que é decodificar? É a criança entender, relacionar o símbolo gráfico, né? A palavra escrita com a palavra falada, vamos assim dizer, tá? É uma criança que decodifica, ela sabe o significado. Porém, todavia, ela lê, ela sabe ler, mas nem sempre quem sabe ler sabe interpretar, sabe compreender, né? Sabe fazer uso da leitura, ok? Então a gente precisa saber em que nível essa criança está de leitura, tá bom? Se ela decodifica, se ela compreende. O que é compreender, professoras, falando de leitura? Compreender é quando a criança ela leu e ela entende o que está explícito no texto. O que é isso? Vou colocar a grosso modo um exemplo. O passarinho caiu da árvore. Qual animal caiu da árvore? Aí a criança vai lá, o passarinho. Isso está explícito no texto. Então, essa criança fez aí a sua compreensão. Interpretação vai muito além. As pessoas costumam confundir isso, mas não. Interpretar é quando a criança vai além, quando ela consegue obter informações que não estão explícitas no texto. Ou seja, está implícito, né? Tá ali, mas não tá de forma tão nítida para a criança. Uma vez eu me lembro que eu vou falar bem rapidinho, que eu fiz um texto que falava do fantasma. Uma menina que tinha medo de um fantasma. Ela estava no quarto e ela ouviu o barulho do fantasma batendo na janela. Ela grita a mãe vem. E quando a mãe chega ao quarto, aí diz a ela: são os galhos da árvore, fulaninha. Aí ela diz: desse fantasma não tenho medo. Ou seja, né, para a criança entender que não era um fantasma, era o galho da árvore, ela precisa já ter uma leitura mais ampliada. Tem que ser realmente ela tem que conseguir interpretar o que não está explícito. Não está dizendo o que é o fantasma, que aí depois pergunta lá, o que era o fantasma? Aí a criança vai ficar, né? O autista, ele tem essa dificuldade porque ele tem um pensamento literal, né? Então, para ele, de repente, ele vai entender que os galhos da árvore eram um fantasma. Então a gente justamente faz isso, a gente não trabalha com uma linguagem subjetiva quando se trata de um autista ou uma criança com deficiência cognitiva. Ela não vai conseguir compreender, perceberam? Então por isso que é importante fazer a adaptação curricular para essas crianças, tá? E o último nível aí de leitura é o de retenção. Retenção, como o nome mesmo já diz, é quando a criança consegue reter a informação obtida. Porque tem criança que lê, quando você termina, pergunta assim, e aí, sobre o que você estava lendo? Qual era o assunto do texto? E a criança simplesmente não sabe te informar, não sabe te dizer. Isso é muito comum, tá? Então, retenção é isso. Então, a gente precisa primeiro entender a leitura em si. Eu vou dar uma paradinha aqui, que eu tô vendo que o vídeo já tá dando aí quase 15 minutos, e eu vou voltar falando ainda de linguagem, mas agora falando dos níveis silábicos que a gente precisa entender. Em leitura tem as suas fases, em que momento o meu aluno tá na fase, se é decodificação, se é compreensão, se é interpretação ou se é retenção, e eu vou falar agora dos níveis de escrita, segundo Emília Ferreiro, tá bom? Beijo, beijo. Até daqui a pouco.